E depois que acabaram o estudo, o Alex foi junto com o Marcos para uma lanchonete e acabaram vendo aquela garota que o Guilherme tinha falado a respeito com o Alex. Ela viu o Alex com o Marcos, reconheceu o Marcos como um fotógrafo famoso, e chegou com ele querendo um autógrafo. O Marcos simplesmente deu. Ele perguntou qual era a relação dele com o Alex. E ele disse que o Alex era um amigo dele, que ele tinha começado ficando na casa dos pais dele. A garota ficou meio surpresa com isso, mas aí ela não quis saber muita coisa e queria falar mais com o Marcos. Só que nesse momento chegou o Guilherme lá e disse que eles tinham que ir para ver umas coisas e eles se despediram da garota e foram embora. E quando eles saíram, o Marcos disse que ele já iria na frente com o Guilherme e o Alex disse que iria pegar a moto dele. E daí quando ele chegou no ponto onde ele tinha deixado ela, acabou vendo umas garotas lá ao redor da moto dele e uma sentada em cima. Daí ele chegou lá e disse: oi moça, só que aí ela começou a falar um bocado de coisa, falando que ele já chega querendo dar em cima dela, falando oi moça, pensando que tem alguma chance, e daí ela disse pra ele dar o fora dali. Daí ele disse que era isso que ele queria fazer e pediu por favor pra ela sair de cima da moto dele. Daí nesse momento ela entendeu o que ele queria e ficou meio constrangida. Daí ela disse desculpa e saiu com as amigas. Daí ele saiu e chegou aonde estava o Marcos com o Guilherme e eles estavam num laboratório que o Guilherme tinha desenvolvido, que era para ele passar os seus conhecimentos que ele aprendeu em vários planetas para as pessoas. Daí disse que ele ainda ia pegar a sua certificação de professor, cientista, e daí eles ficaram lá, e daí o Guilherme disse que iria ensinar eles como construir uma nave capaz de resistir a temperaturas extremas, próximas de estrelas. Daí eles ficaram lá um bom tempo aprendendo a respeito disso. Daí depois que eles saíram, o Alex disse que ele teria que passar na casa de uma pessoa para ver umas coisas. Daí ele saiu e o Marcos foi junto, já que o Guilherme dispensou ele. E chegaram na casa de um colega dele da faculdade. E quando viu ele chegando pela janela, o rapaz chegou lá e daí entregou uns trabalhos de escola que ele havia faltado um certo dia, que ele estava doente. E daí o rapaz perguntou lá como era que ele fazia para chamar a atenção das garotas, que ele simplesmente parecia não se esforçar muito para isso. Daí o Alex disse que ele não fazia nada, ele simplesmente buscava ser ele mesmo. Mas ele também disse que não é qualquer pessoa que se agrada do jeito que ele é. Tem pessoas que não gostam dele e que tenta às vezes até jogar ele para baixo. Mas ele sabe como lidar com isso. Daí o rapaz não entendeu muito bem. Daí o Alex saiu com o Marcos. Daí o Marcos perguntou a respeito daquela garota que estava com ele lá na lanchonete. E daí o Alex disse que ela simplesmente fica achando que porque tem muito dinheiro, merecia mais do que ele tá lá, sendo que ela tá numa posição bem alta lá na faculdade. E o Alex acabou ultrapassando ela. E daí ela meio que fica com inveja dele e fica humilhando ele de vez em quando na frente do pessoal. Só que ele não liga e simplesmente continua fazendo o que faz de melhor. Daí o Marco disse que sabia que era sofrer com a inveja de alguém, mas ele não se deixou abalar. E daí eles foram e revisaram todo aquele trabalho do Alex, que era bem complicado e avançado, mas o Marco conseguiu acompanhar ele. E foram para casa dele e ficaram fazendo umas coisas lá, revisando uns assuntos que o Guilherme havia passado para eles, ver. E daí dormiram por lá e no dia seguinte foram para a faculdade. Chegando lá, o Alex começou a perceber que aquela garota estava começando a falar um bocado de coisa a respeito dele, sobre ele ser pobre, sobre ele não merecer estar lá. E daí, no momento da aula, falaram que tinham que fazer uns trabalhos em duplas. E daí o professor foi selecionando as duplas e acabou caindo junto o Alex com aquela garota. E na hora da saída, o Alex acabou sendo abordado pela garota e disse que não iria deixar com que aquele pobre entrasse na casa dela. E o Alex disse que ela era bem-vinda para ir para casa dele, que eles poderiam fazer lá. E ela achando isso um absurdo, só que aí o diretor passou por lá e disse que eles tinham que fazer esse trabalho, senão eles teriam grandes perdas significativas. E daí, porque o diretor havia ouvido falar que ela estava falando um bocado de coisa a respeito dele e que não queria fazer esse trabalho. Só que aí ela acabou aceitando a contragosto dela. E daí acabaram indo para casa dele fazer trabalho. E quando ela chegou na porta, viu que a casa parecia ser meio simples por fora. Só que aí quando ela entrou, ela ficou espantada com o que viu dentro.
A casa com móveis tudo fora do comum, que ela nunca havia visto antes. Tudo bem desenvolvido e com tecnologia bem avançada que ela nunca tinha visto. E que ela via que era bem tecnológico. Daí ela perguntou aonde foi que ele conseguiu tudo isso. Daí ele disse que ele próprio construiu. E ela ficou meio espantada e meio não acreditando nisso. E daí ela disse que ela nunca havia visto nada parecido com isso. E ele contou que era porque isso não era daqui, era do planeta dele. Ele simplesmente construiu, usando os modelos das coisas que ele aprendeu lá. Daí ela ficou espantada e perguntou se ele por acaso era um daqueles que veio de outros universos. Ele disse que sim, mas que ele não veio pelas anomalias. Ele acabou vindo com uma nave dele que ele conseguiu desenvolver um portal que vinha do multiverso para cá, para esse universo. Daí ela ficou espantada e sem reação. Daí ele disse que tinha que fazer o trabalho. Daí simplesmente bateu palma e uma cadeira acabou chegando lá junto dela, junto dele. Daí apareceu uma mesa lá que ficou bem na frente dele. Daí ele disse que tinha que ver tudo daquilo ainda aquela tarde, que ele tinha mais outras coisas para fazer. Daí ela ficou surpresa com tudo isso, que quase ela não conseguiu começar a fazer isso. Só que aí ele acabou falando, incentivando ela. Daí ela começou a fazer trabalho com ele, até acabaram rápido, graças à genialidade dele. E daí ela perguntou se poderia dar mais uma olhada na casa dele. Daí ele disse que ela podia ficar à vontade, dele apresentando as coisas para ela, e ela ficava muito surpresa com tudo que ela via. Daí perguntou se ele conseguia construir uma coisa dessa só com que ele achava por aí assim, ele comprava as peças. Daí ele disse que podia construir com qualquer coisa. Daí ele mostrou lá um local onde ele construía as coisas. E daí ela perguntou se ele conseguia construir algo a tempo antes deles irem. Ele disse que sim. E daí ele pegou umas peças lá e conseguiu construir um celular rapidamente. E daí, quando deu pra ela, ela ficou impressionada com o aparelho. E daí quando ele ligou, viu que era bem diferente de qualquer coisa que ela já tinha visto na Terra. E ele tinha montado bem rápido. E daí perguntou se ele nunca pensou em trabalhar em alguma empresa famosa assim de tecnologia. Ele disse que ele tem vendido as suas ideias. Daí por isso que ele tem bastante material para conseguir fazer essas coisas. E ela ficou bem surpresa com tudo isso. Daí deu o horário dela já ir. Daí ele disse que levaria ela para casa dela, que ele tinha um compromisso para ir. Daí ele levou ela de moto, que percebeu que a moto era bem diferente. Daí ela perguntou que moto era essa, que ela nunca tinha visto uma parecida, que era bem diferente do qual ela costumava ver. Daí ele disse que foi uma que ele também desenvolveu e que foi um dos primeiros modelos de tecnologia do planeta dele que ele precisou vender para umas empresas para poder ser legalizada para uso. E daí ele mostrou que a moto tinha mais funções bem diferentes das motos que tinha na Terra. E daí ela ficou impressionada com tudo isso, via que ele conseguia construir essas coisas tão bem e tinha coisas que ela nunca imaginaria que poderiam ser criadas. Daí chegaram bem rápido na casa dela, daí deixou ela lá e foi indo, e ela foi só olhando ele indo embora. Daí quando ela entrou, os pais dela perguntaram se tinham feito bem o trabalho, se não tinha tido nenhum problema com ele, que ela parecia estar com uma cara bem estranha. Daí ela disse que ela meio que subestimou aquele rapaz, que ele era incrível. Daí eles ficaram meio desconfiados dela estar desenvolvendo alguma coisa por ele. E no dia seguinte, ela chegou com ele e pediu desculpa por tudo que ela tinha falado dele. E ele disse que aceitava as desculpas dela e foi indo com o Marcos. Só que ela perguntou se eles poderiam conversar mais. Ela queria saber mais sobre essas coisas que ele fazia, mais sobre ele. E aí disse que quando ele tivesse tempo ele poderia. E daí ele simplesmente saiu com o Marcos. Ela ficou olhando para ele já de um jeito bem diferente. E daí uma amiga dela chegou com ela e perguntou: Raquel, o que aconteceu? Você agora está bem diferente do jeito que você tratava ele antes. Daí ela disse que acha que encontrou alguém que ela estava à altura de namorar.